Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Hoje vamos falar sobre a asma. Isso mesmo, quer saber mais informações sobre essa doença? Acompanhe agora no programa Questões. Respirar bem é fundamental para uma melhor qualidade de vida e, principalmente, para desenvolver nossas atividades, pois a respiração impacta em todos os fatores das nossas vidas, seja no físico, no social e, principalmente, no emocional. Cerca de 30 a 35% da população tem algum tipo de doença respiratória. Rinite, bronquite, enfisema pulmonar ou então um câncer de pulmão. Então a média é essa. Então é um impacto muito grande para a população. E para quem tem a doença, é um impacto muito grande, porque são doenças que geralmente causam muitos limites nas pessoas. Geralmente as pessoas têm muita tosse, têm muito cansaço, têm muita falta de ar. E isso tudo gera falta à escola, falta ao trabalho, o custo de internação hospitalar, que é grande com esses pacientes, o custo na vida da pessoa de comprar medicação. Muitas dessas medicações a pessoa não consegue pelo SUS, muitas vezes tem que comprar, e são medicações caras, que variam entre 25 e 50, tem bombinha hoje para tratar, que custa até R$300 por mês. Então são doenças muito impactantes, tanto do ponto de vista global, como para individual também. Fomos projetados para respirar pelo nariz, mas quando temos alguma dificuldade, passamos a fazer essa respiração pela boca, o que muitas vezes vira um hábito, um péssimo hábito. O nariz tem algumas finalidades importantes, como filtrar, umedecer e aquecer o ar que respiramos até que chegue aos nossos pulmões. As consequências da respiração oral são prejudiciais, principalmente com o passar dos anos. A rinite e a asma podem ser algumas das principais doenças causadas por esses hábitos. É preciso tratar. Cleiton de Paula, desde muito novo, sofria com as crises asmáticas. Hoje, ele garante que, seguindo as prescrições médicas, é possível evitar as crises. Bom, desde muito pequeno, desde criança, eu sempre sofri com as crises asmáticas. Então, era eu pegar um resfriado e se evoluir, atacava os pulmões, eu tinha muita dificuldade de respirar. E desde pequeno, tinha um acompanhamento médico, e vivi isso até a adolescência, por volta dos 17, 18 anos. Usando medicamento como a bombinha, e comprimidos para aliviar a falta de ar, mas o que melhorou mesmo foi com a recomendação de atividades físicas. Já Claudinei Pereira observou as crises de rinite somente na fase adulta, mas ele tem alguns macetes para evitá-las. Olha, no caso, a minha é alérgica, eu ainda não consegui identificar todos os fatores que me fazem ter a crise. Na verdade, eu tento não ficar em ambientes com ar-condicionado. Sempre que tenho, eu prefiro evitar. Eu não uso nenhum tipo de amaciante ou desodorante que tenha cheiro muito forte, ou perfume. Perfume eu não uso, porque até o da minha esposa me dá, causa a irritação, Então, por exemplo, a casa tem que estar sempre arejada, sempre aberta, tomando luz, para não ter perigo de mofar e as paredes. Bom, para iniciarmos então a discussão aqui em nosso estúdio, estamos com a presença de João Henrique, médico pediatra, Ariane Garrocho, professora do curso de fisioterapia do INESP, e Solange Ribeiro, professora do curso de fisioterapia do INESP. Para a gente entender melhor, a gente já acompanhou aí um VTzinho que discutiu sobre a asma. O que é a asma especificamente, doutor? Explica para a gente para a gente poder compreender melhor, porque muitas vezes sofremos, somos acometidos pela asma, mas às vezes não compreendemos completamente o que vem a ser. É uma doença crônica, A asma acomete principalmente os brônquios, que são caminhos que levam ar aos nossos pulmões, certo? E ela tem um fundo genético, certo? E ela tem inúmeras causas, como são desencadeantes, que podem ser mudanças climáticas, contatos com pólen, contato, você está entendendo, com ácaros, mudanças climáticas, pode ser vírus, principalmente vírus, o micoplasma, que
você entende? Também pode desencadear. Então são inúmeros os fatores que podem nos levar à asma. Qual que é a sensação? O que a pessoa, de certa forma, quem tem ou é acometido pela asma, geralmente ela vai ter qual é o sintoma? O principal sintoma pode ser simplesmente a tosse, né? E pode ser também a chieira e a falta de ar, né? Isso aí é o que a gente vai ver mais frequentemente, né, na minha área, que são as crianças, né, que é a falta de ar, né, e acompanhada de sibilância e acompanhada de tosse. Então isso é o que vai incomodar mais a criança e a família. Como que é a incidência de asma, né, se a gente for pensar na distribuição dessa doença nos seres humanos? A distribuição da asma está muito relacionada com questões ambientais. Nos países desenvolvidos, a prevalência é de 10% da população. Nos países em desenvolvimento, como é o nosso caso aqui no Brasil, é esperado que pelo menos 20% da população, em algum período da vida, apresente asma. É uma doença crônica, então a gente tem pacientes que ao longo de toda a sua vida vai depender desse controle. Nas cidades onde tem particulado mais alto, a ocorrência das crises é mais intensa. Obrigado. O programa Questões, então, volta daqui a pouco falando mais sobre a asma. Voltamos com o programa Questões e hoje estamos falando sobre a asma. Bom, continuando a nossa discussão, né, para que a gente possa continuar compreendendo melhor sobre essa doença, é uma doença que me parece acomete bastante, né, a população, quer dizer, ainda que a gente não tenha, sempre tem a probabilidade, uma vez que é 20%, né, de certa forma o índice de incidência nos países em desenvolvimento, sempre deve ter a possibilidade de a gente ter um contato com alguém que deve, né, passar ou ser acometido pela asma. Quais são as causas, professora Ariane? Quais são as causas da asma? Né? Que causas a gente poderia elencar? Inclusive, né, nos países, moramos num país em desenvolvimento, né, que é o Brasil. A asma é uma doença relacionada à sensibilidade. Então você tem que ter sido exposto a alguma substância e desenvolver sensibilidade a ela. Os fatores desencadeantes são essas substâncias que desenvolvem processos alérgicos, né, nas vias aéreas, as infecções viróticas, o contato com substâncias químicas irritantes é muito importante, né, e a poluição ambiental, bem como os particulados, a sujeira dentro de casa. Só um adendozinho aqui, eu acho que nas causas também importantes aí, Ariane, também, medicações, né? Então a gente vê muito anti-inflamatórios não hormonais, o ácido acetil salicílico, né? Mudanças climáticas são muito importantes também, e o exercício físico, você vê que muitas vezes a criança desencadeia a asma quando vai jogar futebol, tudo isso, e às vezes a gente tem que fazer o uso do beta-2, né? Antes da prática do exercício. Em relação à atividade física, né, que o Dr. João mencionou, tem muitas pessoas, crianças e adultos, que desencadeiam a crise de asma durante a atividade física, que é o aumento do cansaço, né, cansa mais rapidamente do que as outras pessoas com a mesma atividade, e a presença do chiado. Mas isso não é mais um empecilho para essas pessoas deixarem de fazer a atividade. E hoje, com o uso da medicação de forma adequada, no pré-exercício, eles têm um desenvolvimento praticamente como uma pessoa não asmática. Né? Isso é uma coisa boa, interessante, que deve ser frisado, porque às vezes as pessoas podem achar que porque correu, ou jogou futebol e ficou chiando, não pode mais fazer. Muitos são os mitos que circulam sobre a asma e a rinite. O pneumologista Jander Silva de Castro esclareceu alguns deles. Ingerir líquido gelado ajuda a prevenir as crises? Não, isso é um mito. Não tem
comprovação científica nenhuma que bebida gelada vai desencadear crise de bronquite, que vai desencadear crise de asma. Ao fazer o tratamento diário da asma, previne-se a rinite? Não, cada um tem a sua droga, né? Então, você vai ter uma medicação específica para rinite e uma medicação específica para asma. A asma e a rinite controladas podem voltar depois dos 40 anos? Pode acontecer. Isso aí também é uma coisa individualizada. O que a gente sabe é o seguinte, o mais comum é a asma começar na infância, antes dos 5 anos de idade. Aí, à medida que a criança vai desenvolvendo, a asma vai desaparecendo um pouquinho. Em alguns pacientes ela chega a desaparecer e nunca mais ter crise. Em alguns pacientes ela pode voltar depois na fase adulta, não necessariamente essa faixa dos 40. Pode voltar em qualquer idade, com 20, com 30, com 40. Tem pessoas que voltam com 60 anos de idade. O uso nos corticoides, ao perceber o avanço de uma crise de rinite, ajuda? Resolve. Hoje em dia, o corticoide é o melhor tratamento que a gente tem, né? A gente pôde verificar que esses resultados de análise do ar aqui, eles demonstraram que realmente o ar de Divinópolis está comprometido. As principais fontes desses compostos são as queimas, as combustões, né, as queimadas, veículos. Como esses compostos são carcinogênicos, há um aumento evidente do risco de carcinogênesis, principalmente relacionado a doenças do trato respiratório. Que o clima é o grande vilão das doenças respiratórias, isso não é segredo para ninguém. Mas existem algumas atitudes simples que podem evitar as crises dessas doenças. Então, aqueles cuidados que assim, a gente sempre ouve falar, né? Evitar ter tapete, cortina, não cobrir com um cobertor muito grosso, preferir com um edredom que é mais fácil de limpar. Tá sempre olhando em casa se não está tendo problema de mofo, de infiltração. Faz parte do tratamento, se a pessoa quer viver bem, ela procurar manter um ambiente limpo, a atividade física, evitar, né, conviver com quem fuma, e de jeito nenhum a pessoa pode fumar. E a pessoa que tem uma crise frequente, que está sempre passando mal, tem que procurar um médico, de preferência um pneumologista, no caso da rinite, um otorrino, para poder tomar a medicação certinha, fazer um controle adequado, que a pessoa vai ter uma qualidade de vida excelente. As soluções, né, passam por vários setores, né? As indústrias utilizarem filtros mais eficientes, a questão do número de veículos em circulação, ou seja, aí já o poder público está investindo em transporte público de qualidade. Como que a gente pode classificar os tipos ou os níveis de asma? A gente pode classificar a asma praticamente em asma intermitente e asma persistente, né? A asma persistente, ela vai ser persistente leve, persistente moderada e persistente grave. O tratamento das crises de asma é praticamente o mesmo em quase todas as crises. A gente vai usar medicamentos, né, chamados beta-2 inalatórios, certo? E usar ou não o corticoide oral, certo? Outros medicamentos que poderão ser usados também são os corticoides inalatórios, e eles serão usados principalmente no tratamento das intercrises. Então, a gente tem de medicação na asma, praticamente a gente vai ter os beta-2 de curta duração, os beta-2 de longa duração, corticoide oral e corticoide inalatório. Praticamente são esses os grupos de medicamentos que a gente usa na asma. Beta-2 a que o senhor está se referindo, inalatória, é a bombinha? Sim, é a bombinha, né? A gente vai usar o salbutamol, o fenoterol ou então a terbutalina. São esses três praticamente os beta-2 de curta duração que a gente usa na asma. Geralmente eles são os mais utilizados. E aí o senhor disse também que usa corticoide. Eu imagino que tem relação com alergia? Algo... Sim, é porque ela é um processo, a asma, como a gente disse anteriormente, ela é um processo inflamatório, crônico. Então a gente vai precisar de um anti-inflamatório aí, que no caso é o corticoide, para diminuir os efeitos do broncoespasmo na sintomatologia desse paciente. Obrigado. O programa Questões dá mais uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre a asma.
Voltamos com o programa Questões e hoje estamos falando sobre a asma. Bom, agora no terceiro bloco, né, é interessante que tem um projeto, um programa, né, municipal e um projeto que, né, de parceria, inclusive, que a FUNED-UENG e a Secretaria Municipal de Saúde está em desenvolvimento ou em aperfeiçoamento, que justamente visa dar uma maior atenção e melhorar essa atenção aos portadores de asma e rinite. Como que é isso, Solange? A FUNED, em parceria com a Secretaria de Saúde, já desenvolveu vários projetos, né? E são parceiras nesse sentido já durante muitos anos. E esse projeto agora sobre o tratamento e prevenção de asma e rinite é mais um projeto da Secretaria Municipal de Saúde e que conta com a parceria da FUNED através dos cursos da área de saúde, nesse caso em especial do curso de fisioterapia. Como que esse programa é um programa de atenção à rinite e asma? Explica pra gente, Ariane. A gente chama de Programa Municipal de Asma e Rinite. Em 2007 foi a primeira vez que a gente inseriu os medicamentos de bombinha na rede municipal. Com o uso dessa tecnologia, dos espaçadores das bombinhas, a gente tinha conseguido reduzir a internação hospitalar por asma de 11% para 4%. Só que o manuseio e esse controle ambiental, os métodos não farmacológicos, eles precisam ser reforçados continuamente com os pacientes, por ser uma doença crônica. Como isso não aconteceu, essas informações foram perdidas e a internação hospitalar por asma subiu de novo, tá? De novo em torno de 11%. Então, o nosso objetivo, através do Comitê Científico da Secretaria de Saúde, nessa parceria com os nossos alunos do INESP, é resgatar esse treinamento dos pacientes, melhorar o acesso deles ao treinamento, à informação, bem como treinar os profissionais da rede nessa técnica correta no manuseio e na educação permanente dos pacientes asmáticos. Hoje, o principal método de tratamento da asma é pela via inalatória com a conhecida bombinha. Mas o uso adequado e os cuidados com a higiene são muito importantes para a eficácia do tratamento. Nós tivemos a ajuda da especialista em fisioterapia respiratória, Caroline Santana, que ensinou alguns procedimentos de uso e manuseio dos equipamentos utilizados nesse tratamento. Acompanhe. O uso correto da bombinha é importante porque você vai receber a dose adequada de medicação. Essa dose depende da prescrição médica. Se você não usar a bombinha corretamente, o que vai acontecer? Essa medicação vai ser desperdiçada, né? A medicação pode ficar impregnada na cavidade oral e não chegar até os pulmões. E não vai ter o efeito broncodilatador, né? Que é o principal efeito aqui do aerosol. Antes de usar o medicamento, é necessário agitar essa bombinha, agitar essa medicação para que aconteça uma mistura homogênea e essa medicação seja administrada da maneira correta. O ideal é que a pessoa consiga observar a saída aqui da medicação. Então ele vai posicionar a bombinha na frente da boca, de maneira que ele consiga olhar a saída do jato da medicação e ele vai inspirar profundamente e soltar o ar. E depois, na hora que fizer o puff, a pessoa vai abrir a boca e inspirar novamente. Depois ela vai prender a respiração durante 10 segundos e depois desses 10 segundos vai soltar o ar. Se tiver que repetir a medicação, aí o procedimento é o mesmo. Se a medicação for aplicada em crianças menores de 7 anos ou idosos, é bom se usar o espaçador, porque o controle da respiração às vezes não vai ser eficiente para mandar aquela medicação lá para as vias aéreas inferiores. Então, o que a gente faz? Nós vamos adaptar a bombinha aqui no espaçador, na região posterior do espaçador. Vamos agitar mais ou menos uns 30 segundos. Depois que agitar a medicação, aí você vai apertar
adequa a máscara no rosto da criança, espera 20 segundos e retira a máscara. Geralmente, eles vão desmontar aqui na parte posterior e aqui na frente, soltando a máscara, né? Essa higienização é feita com água e sabão mesmo, e água corrente. Depois que lavou, aí seca normalmente com um paninho e pronto. A higienização pode ser feita uma vez por semana, mas se houver muita sujidade, que você vai verificar aqui por dentro do espaçador, você pode realizar essa higienização 2 vezes por semana. Como que a gente faz para saber se ainda há medicação ou não? Primeiro, quando você agitar a bombinha, você vai ver que ela vai estar mais leve. Mas isso não é o suficiente. O correto é você colocar essa bombinha dentro de uma vasilha com água. Se a bombinha afundar, é porque ainda tem medicação. Se a bombinha boiar, é porque a medicação acabou e só resta o gás dentro da bombinha. Essa verificação se ainda há medicação dentro da bombinha é importante, porque senão você vai estar usando só o gás, não há mais medicação. E aí você não vai ter melhora no seu quadro clínico. O material elaborado pelos alunos, ele vai ser usado nas unidades de saúde do município, rotineiramente, como um documento de educação. Então, vai ficar constantemente sendo exposto para que as pessoas que convivam com os asmáticos também recebam a informação da maneira mais simples. Então, vai ser um instrumento de educação, tanto para os profissionais quanto para a população que acessa as unidades de saúde do município. Para o paciente, né, que é portador de asma ou que tem rinite, onde ele pode obter informações, como ele pode tomar conhecimento, né, dessas atividades ou do desenvolvimento do programa municipal, né, de atenção à rinite e asma. Na própria unidade de saúde, o paciente vai ter as informações que ele precisa. E na dúvida, né, ele acionar a unidade de saúde mais perto da casa dele e cobrar que ele seja orientado. Obrigado. Quero agradecer então a presença dos nossos convidados e agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma discussão em que conhecemos mais sobre os aspectos da asma, uma doença que acomete a muitos brasileiros, mineiros e divinopolitanos. Se você quer saber mais informações sobre esse assunto, enviar dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui na TV Alterosa.